são essas? No livro de Apocalipse, capítulo 14, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 14, nós vamos encontrar as 3 mensagens angélicas. E como um povo, como igreja, como organização, nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que as 3 mensagens angélicas, aqui em Apocalipse, capítulo 14, deveriam ser proclamadas até o fim, quando Jesus Cristo voltar. Estas 3 mensagens angélicas, elas ganham força, ou elas são amplamente divulgadas, pregadas, ensinadas pela escatologia do livro de Apocalipse, por aquilo que a gente entende quando a gente faz uma exegese clara desse texto. Essas são mensagens que deveriam ser pregadas, proclamadas no tempo do fim, pouco antes da volta de Jesus. Deus então teria um povo que proclamaria estas mensagens. Então, vamos ver que mensagens são estas. Quais são as 3 mensagens angélicas? Bom, estas 3 mensagens, como eu disse, elas estão em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6, e no verso 6 e 7 nós temos a primeira mensagem angélica que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui muitas verdades incluídas aqui nestes versos, não é? Nós temos já aqui uma fraseologia que relembra um dos mandamentos do Senhor, aquele que fez porque lembra do 4º mandamento: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui diz: temer a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Aqui fala sobre a chegada de um juízo de Deus. Chegou a hora do seu juízo. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que nós temos uma data muito especial onde esta mensagem acerca do juízo deveria ser pregada. E que juízo é esse? Vamos falar já já. Mas aí nós temos a segunda mensagem angélica. E qual é a segunda mensagem angélica? Apocalipse capítulo 14, o verso 8 diz: Seguiu um outro anjo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, a segunda mensagem angélica é de que Babilônia caiu. Ou seja, as falsas doutrinas, as ideias que são contrárias à Bíblia, isso tudo vai por terra. Essa é uma mensagem que a gente tem também que pregar. Não é simples, não é uma mensagem fácil para ser dada ao mundo, mas é a mensagem de que a Babilônia caiu, aquela grande cidade que deu de beber a todos do vinho da sua prostituição. Tá? Então, as suas falsas ideias, a sua religião falsa, com ensinamentos equivocados, foi propagado no mundo, e isso precisa ser mostrado. As pessoas precisam entender, não? Essas mensagens precisam ser combatidas. Tá? E a terceira mensagem angélica, que vai aí dos versos 9 a 12, e nós temos aqui que diz o seguinte: Seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado do cálice de sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos de Deus, diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobre para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então você tem aqui falando sobre sinal, falando sobre mandamentos. Paciência dos santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Nós acreditamos, como adventistas do sétimo dia, que este sinal não é um sinal visível, não vai ser um negócio que vai ser carimbado na sua testa, não é tampouco um chip. Já fizemos outros vídeos aqui no canal, você pode buscar sobre essa questão do sinal da besta. E para você entender o que seria o sinal da besta, você tem que entender primeiro qual é o sinal de Deus. Porque você só tem o falso daquilo que é verdadeiro. Não existe a nota falsa de R$15. Por quê? Porque não existe a nota verdadeira. Então você tem que entender qual é o sinal de Deus, qual é o selo de Deus. Aí você vai na Bíblia
você tem um estudo amplo sobre essa questão do selo, do selamento. Nós temos o selo do Espírito Santo, e toda pessoa que é selada com o Espírito Santo obedece à palavra de Deus, obedece os mandamentos do Senhor. Nós temos o selo da palavra, a Bíblia diz: sela a palavra no coração dos meus discípulos. Então, a Bíblia fala de diversos selos, não é? E a Bíblia também fala do selo, do sinal, que são palavras equivalentes nas línguas originais, no hebraico, no grego. E aí você tem Deus lá dizendo em Ezequiel que os meus sábados servirão de sinal, de selo entre mim e o meu povo. É um sinal entre Deus e o seu povo. Então, se nós temos um dia como um dia verdadeiro, nós temos um dia falso de adoração, que seria, portanto, este sinal. E você vai perceber no verso 12, aqui está a paciência dos santos. Veja, o que são estes santos? São aqueles que não receberam o sinal da besta, porque no início da terceira mensagem angélica disse: se alguém adorar a besta, vai receber o seu sinal, o seu selo, na mão e na testa. O seu sinal. Então, eu não quero receber o sinal da besta. Aí você tem aqui, aí está a paciência dos santos, no verso 12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, eu não recebo o sinal da besta se eu for aquele que está no grupo dos que guardam os mandamentos de Deus. E aí eu vou para Ezequiel e lá diz, né? Os sábados servirão de sinal entre mim e o meu povo. Vamos ler esse texto só para deixar claro, para que você saiba. Não, onde é que o pastor está citando isso? Abra sua Bíblia aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20, e o verso 12, que diz: também lhe dei os meus sábados para que servissem de sinal. Veja, no Apocalipse fala de um sinal da besta. Eu não quero o sinal da besta. Mas aqui a Bíblia diz: os meus sábados servirão de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20 diz: santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus. Então, nós temos um sinal de Deus. E está justamente no que o livro de Apocalipse já descreve no verso 12, quando fala que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, e o sábado é um dos mandamentos de Deus. Então, fica claro que, de fato, ali nós temos um sinal entre Deus e o seu povo, e nós temos um sinal falso, portanto, um dia falso, que não é o dia de adoração prescrito por Deus. Naturalmente, a observância desse dia fará com que pessoas recebam um sinal. Pastor, isso já está acontecendo, então quer dizer que a pessoa que hoje guarda o domingo já está selado? Não. Nós temos o sábado como dia do Senhor, nós temos uma contrafação deste dia, que seria o domingo, como um dia de guarda não estabelecido por Deus, e as pessoas acham que foi Deus que colocou, mas na Bíblia nós não temos nenhuma passagem, nenhum texto que mande nós guardarmos o domingo. E aí então, pastor, mas então quem guarda o sábado hoje já está selado? Quem guarda o domingo já está selado com o selo da besta? Não, porque se você ler Apocalipse capítulo 13, e como eu disse, isso é um outro estudo, acho que estou até me delongando demais nessa parte introdutória aqui, haverá uma imposição, haverá uma perseguição. E quando houver a imposição, aqueles então que observarem os mandamentos de Deus, de acordo com o Apocalipse capítulo 13, eles serão perseguidos. E aqueles que não observarem os mandamentos de Deus receberão, portanto, o sinal da besta e não serão perseguidos. E no capítulo 13 e o verso 16 diz: e faz com que, a besta, né, perseguindo, faz com que pequenos e grandes, ricos, pobres, livres e escravos, ou seja, todo mundo, não faz distinção, lhe seja posto um sinal na mão ou na testa. Veja que é a mesma coisa que é repetida em Apocalipse 14. Então nós temos aqui uma perseguição sendo feita e proibir de comprar e de vender, a não ser aquele que tenha um sinal, ou seja, aquele que observe o sinal da besta, que é uma contrafação do sinal de Deus. Isso acontece hoje? Não. O que está descrito em Apocalipse 13 já está acontecendo? Não. Portanto, eu não posso dizer que esse tipo de selamento aqui esteja vigorando, tá? Então não existe hoje, eu não posso dizer a pessoa que guarda o domingo, ela já está selada com o selo da besta, guardou o sábado, está selado com o selo de Deus. Não. Nós estamos falando aqui de um selamento escatológico, ou seja, um selamento para o tempo do fim. Quando a marca da besta foi imposta, de acordo com Apocalipse 13, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, de acordo com Apocalipse 14, e negarem receber este sinal, ou seja, eu não vou adorar um dia falso, eu vou adorar aquele que Deus estabeleceu. Então, estas pessoas não serão seladas com o selo da besta, serão seladas com o selo de Deus, com o sinal de Deus, e serão perseguidas, portanto. Mas
Tudo isso